pouquinho pra gente, porque a gente quer deixar tempo no final. Quando faltar meia hora, você dá o primeiro aviso pra gente, porque vai que a gente entra em flow e se desorganiza aqui com o tempo. Então, quando faltar meia hora pro final, você dá um toquinho pra gente, e depois, quando faltar 15 minutos pro final, você dá o próximo toquinho, porque a gente vai abrir no final para perguntas de vocês. Mas vocês podem pôr as perguntas de vocês a qualquer momento, obviamente. E aí a Lu e a Tainá gentilmente vão fazer o registro dessas perguntas para compartilhar conosco no final, tá bom? E aí eu vou pedir também um guardião ou uma guardiã do registro. A nossa memória é falha. Olha o quanto de informações vocês já tiveram ao longo de toda a semana, não é mesmo? As informações vão se sobrepondo. Neurocientificamente falando, a gente diz que depois que a gente teve um encontro, uma aula, uma formação, se a gente não fez um bom registro disso, 80% daquilo que a gente aprendeu vai embora. Olha que informação, gente. Isso vale para a gente que é adulto, isso vale para os nossos alunos, crianças também. Então, essa é a importância do registro, principalmente o registro escrito, o registro à mão. Então, tenham aí um caderno para fazer esse registro à mão. E se vocês puderem, quem tiver mais talentos, Irene, eu sei fazer uma facilitação gráfica, eu vou fazer uma facilitação gráfica desse encontro. Eu sei fazer poesia, eu vou transformar esse encontro numa poesia, numa música, num desenho, eu vou fazer cortes de vídeo. Não sei o que a sua criatividade vai te mandar aí, mas eu gostaria que algumas pessoas se voluntariassem como guardiãs do registro. Escrevam aí no chat, quem pode ser nosso guardião do registro? O guardião do registro vai fazer o registro e compartilhar conosco depois, em forma de stories, pode marcar a gente nos stories, pode mandar para a Luciane e para a Tainá o registro que fez para depois a gente compartilhar para o grupo inteiro, para ser um material extra do nosso curso feito por vocês. Temos algum voluntário que possa fazer o registro do nosso encontro? Quem poderia se voluntariar? Escreve aí no chat, por favor. Esses são os nossos 2 primeiros combinados para a gente começar aqui a nossa formação. Temos voluntários, Lu? Ainda não, acho que o pessoal... Ana Ju vai fazer uma poesia. Ai, que lindo, Ana Ju, já tô amando. Perfeito, então temos a primeira voluntária, Ana Ju, que vai fazer poesia. Se mais alguém sentir aí no coraçãozinho que pode fazer esse registro da memória, em forma de desenho, mapa mental, em forma de texto mesmo escrito, a forma como quiser, é só para ajudar o nosso grupo a lembrar depois disso tudo que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? E aí você já aproveita, se você ainda não segue, siga as nossas redes sociais, Lailson Lima, EST, de Educação, Engenharia e Segurança do Trabalho, Irene Reis, Prof, e nós somos da Reinventando Educação. Então, se você ainda não nos segue, pega aí o seu celular, já começa a seguir a gente, pra gente ampliar o nosso contato e a nossa conexão para outros encontros. E agora... Aí, aí vai compartilhar também em forma de texto, tá? Então, ai, que maravilhosa! Perfeito, obrigada, amores. Obrigada, Thaís. E que venha mais gente. Quanto mais guardião da memória a gente tiver, melhor é. Isso é um apoio, é uma ajuda para todo mundo. Isso é muito legal. A gente ter esse costume ajuda coletivamente, individualmente, cada um de nós. Agora que você já está seguindo a Reinventando Educação, eu vou pedir para você deixar o teu celular um pouquinho de lado, porque também já estou fazendo outra entrega de neurociência aqui para a gente. A neurociência nos ensina que a nossa atenção é um recurso limitado. Então, se a gente começar a dividir a nossa atenção entre o celular, as notificações do computador, as notificações do relógio inteligente, a gente acaba que fica bem prejudicado na nossa formação. A nossa formação de hoje depende bastante da presença da gente. Então, permita-se estar de fato presente onde você está nesse momento, no aqui e no agora. Nós estamos compartilhando com vocês algumas das nossas formações. As nossas formações são importantes para que vocês saibam sobre que lente a gente vê a realidade, qual é o recorte que a gente dá da realidade para a gente trazer aqui para essa partilha, para esse nosso encontro. Então, quando eu estiver falando, vocês vão estar falando com uma pessoa que recorta a realidade a partir da sua experiência de mais de 20 anos de educação escolar, em sala de aula, mas também em educação corporativa. Também sou mestre em Ciências da Educação, MBA em Gestão Escolar pela USP, especialista em Neurociência e Comportamento, Inteligência Emocional e Saúde Mental pela PUC e estou me doutorando em Saúde Mental no Desenvolvimento Profissional. Sou CEO do Grupo Reinventando Educação, tenho como sócio Paulo Campos e Lailson Lima, que além de meu sócio também é meu esposo.
Falo do recorte aqui, né? Eu tenho o privilégio, né, de ser casado com Irene Reis, essa mulher maravilhosa que inspira todos nós, assim, sou fã número 1 dela. E, além disso, né, esse recorte da engenharia de segurança do trabalho ganhou uma força ainda maior para a gestão escolar. Quando fizemos o MBA em gestão escolar, a gente sentiu essa necessidade de levar as normas regulamentadoras para as escolas, esse olhar da engenharia de segurança do trabalho para as escolas, que é algo que tem muita carência ainda, mas estamos mudando esse olhar. Então, eu sou professor, palestrante, sócio fundador da Com Cuidado, vice-presidente da Reinventando a Educação, bombeiro, entre outras coisas. Estamos aqui para dividir um espaço de aprendizagem para vocês aqui, maravilhoso e transformador. E em formação como psicólogo organizacional e gestor de pessoas também, porque a gente entendeu que era importante acrescentar também esse conhecimento ao nosso know-how. Então, bora lá. Agora que a gente já fez essas introduções, agora que a gente já está devidamente apresentado, eu deixo vocês aqui com o Lailson. Volto daqui a pouquinho, vou acompanhando aqui essa fala do Lailson, aprendendo com ele também. Bora começar falando sobre NR1 e os riscos psicossociais na escola, quando o burnout se torna um alerta de gestão. Eu vou dizer para vocês que eu tenho mais de 20 anos de escola, mais de 20 anos de carreira como professora de sala de aula e também como gestora, mas foi somente nos últimos 5, 6 anos que eu fui aprender o que era engenharia de segurança do trabalho, a importância da engenharia de segurança do trabalho na organização do trabalho, de fato, e no cuidado com as pessoas, e fui aprender isso com o Lailson. Então, não é um conhecimento óbvio. Quando a gente se forma como gestor escolar, a gente não aprende esse tipo de coisa. E eu senti muita falta disso e me comprometi, a partir do momento em que eu conheci o Lailson, eu me comprometi a trazer esse conhecimento para o máximo de pessoas que eu pudesse em educação, porque de fato é a nossa carência. A gente não foi formado para isso, mas essa é a nossa maior urgência, com certeza. E isso reduz o custo operacional do nosso negócio quando de escola privada se trata. Então, qual é o custo operacional da sua escola? Como você pode reduzir esse custo operacional enquanto você cumpre com a lei, com a atualização da NR1, que existe desde 1978, antes de eu nascer, gente. Eu nasci em 29 de janeiro de 79. Por favor, me deem parabéns daqui uns dias, que eu faço 47 anos de idade. E a NR1 tem 48 anos e eu não sabia que ela existia, amores. Então, a gente precisa assumir a nossa vulnerabilidade, assumir que esse é um déficit da nossa formação como educadores e aprender com a engenharia de segurança do trabalho. Lailson Lima, todinho para vocês. Bora lá. Obrigado, meu amor. Daqui a pouco você volta. Deixa eu só aqui ocupar o centro aqui. Gente, vamos lá. Vamos falar de NR1, riscos psicossociais. Com certeza um dos temas mais famosos, mais falados dos últimos anos, NR1, tá? Juntamente com o burnout. Então, houve um crescimento gigantesco, né? Um cenário de crescimento de afastamento por saúde mental de professores. Eu vou trazer os dados aqui para vocês entenderem por que estamos falando desse assunto e como estamos tratando esse assunto, para que você tenha ferramentas práticas para fazer a prevenção aí na sua escola, tá bom? Prevenção é o melhor caminho, com certeza. Então dá uma olhada aqui nessas notícias que separamos aqui para vocês, só para a gente entender por onde a gente está falando e por que esse assunto é tão importante para as nossas escolas. Então, transtornos mentais causam 565 afastamentos de professores em 9 meses. Dá uma olhada nisso. Várias notícias eu trouxe, gente. Essas notícias, elas permeiam aí tanto o setor público quanto privado. Vou explicar para vocês aqui direitinho. O ano de 2023 teve ali uma média só em São Paulo, né? Aqui em São Paulo não, porque a gente está aqui em Goiás, mas em São Paulo houve ali uma média de 112 professores afastados por dia devido a algum problema de saúde mental. E no ano passado eles não fecharam ainda essa estatística, só até setembro, né? Entre os meses de janeiro e setembro já estavam ali na marca de 95 professores
por dia. Então aqui é um recorte de professores, ainda não estamos falando de todos os profissionais da área da educação. É só um recorte, um alerta por conta da previsão que há aí de um apagão docente e tal. E aqui no Paraná a professora sofre mal súbito e morre sob cobrança dentro da escola. Morte de uma professora dentro da escola. Então essas notícias a gente vai atrás, a gente identifica, pesquisa para entender o que está acontecendo nas escolas. Esse é um pouco do nosso trabalho. Olha só, uma outra notícia aqui fresquinha para vocês. Notícia agora de janeiro. Burnout cresce quase 500% e já impacta fortemente a Previdência Social, diz a mídia. Dá uma olhada nisso. Escola é condenada a indenizar a professora por supervisora dizer que ela tinha a voz irritante. Brasil pode enfrentar apagão docente, né? Apagão de professores em 2040. Essas notícias impactam demais a gente aqui e eu trago um pouquinho mais de notícia aqui para vocês falando o seguinte: 63% aqui, né? O Brasil é o país já se torna, né, um dos países mais ansiosos do mundo. 25% dos brasileiros sofrem de depressão. 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem de síndrome de burnout. E aí vem os impactos que com certeza a gente está impactando. A Irene começou a falar dos impactos operacionais, né, para o empresário. Mas aqui impacta em 3 esferas, tá? Eu falei ali do INSS, então vai impactar governo, Previdência Social, empregador e o empregado. Tá todo mundo sofrendo. E a NR1, ela traz pra gente uma oportunidade de, nesse novo momento, né, esse novo desafio que a gente está aqui, as relações de trabalho mudaram demais nos últimos tempos e a gente está vendo as consequências dessas mudanças nesses números. Aqui, ó, 1 trilhão da economia mundial está sendo perdido por ano por depressão e ansiedade. E as consequências que viram aqui o problema, né, que é absenteísmo. Então você aí como gestor escolar, como dono de escola, enfim, né, como diretor, qual o impacto do absenteísmo? Já fez essa conta? Já fez esse cálculo? Quanto está custando a falta do professor aí em sala de aula? Quanto custa a recontratação de um profissional que seja temporário ou permanente? São perguntas que a gente faz e a gente vai trazendo à luz para vocês, porque os impactos operacionais do absenteísmo pode custar ali 30, 40, 50 mil reais por ano, pelo menos aí para uma empresa de pequeno a médio porte. Tá chegando a milhões de reais dependendo do impacto, se tiver consequências jurídicas, se houver morte, se houver imagem pública, né, veiculada nessas notícias que eu trouxe aqui para vocês, G1, grandes portais de notícias que temos no nosso país. Então, fora os impactos indiretos, né, que isso pode custar para a empresa, né, que enfrenta ali sobrecarga, desmotivação, aumento na rotatividade, baixa de matrículas, a empresa ali, a escola, ela fica exposta a essa face negativa, né? Fora o que a gente chama aqui, eu vou pedir licença aqui para usar um termo muito utilizado nas empresas, que é a rádio peão, né? Que rola ali e fala, olha, essa unidade aqui, a gerente de lá é um demônio. Não presta, tudo cobra, eu perdi a minha saúde. A gente recebe muitos relatos com os vídeos que a gente publica, até ali no público, tá? No público, o pessoal lá no comentário, em rede social, TikTok, YouTube, Instagram, falando, trabalhei na escola X, extremamente adoecedora, não volto para lá nem que me pague 1 milhão. Então, essa imagem negativa, né, que a gente está tentando mostrar para os gestores escolares, que a gente dá para se trabalhar isso de uma maneira positiva e a gente sabe como. Eu vou trazer alguns caminhos para vocês, então, através da NR1. A NR1 é um caminho de oportunidade para essas 3 esferas, para o governo, para o empregador e para o trabalhador. Então, é uma oportunidade, não é algo a mais para você fazer. Pelo contrário, quando eu faço reuniões aqui com os diretores, eu costumo mostrar para eles que isso também traz lucro para as empresas que adotam isso como uma forma integral de cultura, de cuidado, de amorosidade, começando a trabalhar pelas lideranças, espalhando para todos os funcionários, porque a gente está falando aqui de vidas perdidas, pessoas que estão adoecendo, e a cada 30 segundos pessoas estão cometendo suicídio por conta, claro, de alguns transtornos
mentais que estão, de fato, ali, alguns deles ligados à maneira como o trabalho vem sendo organizado, como ele está organizado aí na sua empresa, aí na sua escola. Tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E se falando de governo, eu tenho uma notícia maravilhosa aqui para todos nós, para todos vocês. Dá uma olhadinha nessa notícia. Abriu, né, muito tempo que não abria um concurso para fiscal, auditor fiscal do trabalho, e já está bem adiantado. Abriu aí aproximadamente 900 vagas para auditores fiscais, que para quem não sabe, o trabalho do auditor fiscal, como formação, ele é um engenheiro de segurança do trabalho, assim como eu, vai lá, faz um concurso, engenheiro ou médico, faz um concurso, é ali um funcionário público, é efetivado ali no seu cargo, e ele vai bater aí na sua escola. Olá, campainha, bate palma, e estamos preparados para essa conversa, estamos preparados para receber auditores fiscais. Se chegar um auditor fiscal aí agora, nesse exato momento, quais são os documentos de segurança e saúde no trabalho que a sua escola tem? Quais são os treinamentos que visam ali a prevenção de doença, de adoecimento mental? Quais são os procedimentos, os cursos? O que vocês sabem sobre NR1 que você já tem implantado, implementado? Vocês têm CIPA? Tem brigada de incêndio? Tem implantada aí a questão da Lei Lucas? Quais são os processos relacionados, organizados ali para a prevenção de adoecimentos e acidentes de trabalho? Exatamente essa perguntinha que os auditores fiscais irão fazer agora, já em 2026, tendo em vista a efetivação ali, né, da participação da NR1 já valendo a partir de 2025, agora em maio de 2026 começa a valer as multas, tá? Então você pode ser multado. Deixa eu só fazer uma voltinha aqui, porque sumiu da tela vocês aqui, e aí eu preciso ver vocês, porque senão eu perco contato. Aí, maravilha, voltou. Então é isso, gente. Fica o aviso aí, tá? Vai chegar, pode chegar. E como, Lailson? Como que vai chegar o auditor fiscal? Existe, na escola de vocês enviam eventos do E-Social, ou seja, o ASO, Atestado de Saúde Médico do Trabalho, vocês enviam o atestado, né, o atestado médico, tudo isso eles têm lá uma inteligência controlando. E eu trago uma notícia para vocês aqui durante a apresentação, que se falando de adoecimento mental, em todas as categorias, as classes econômicas de trabalho, coloca aqui no chat para mim, qual você acha que está em primeiro lugar no ranking como o segmento econômico que mais adoece seus profissionais? Qual que é o primeiro lugar que vocês colocam? Vou dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, já foi. Não, pode colocando aí, tá? Já pode colocando. Pensa comigo aqui, né? Será que a escola está nesse ranking? Será que a escola está adoecendo? Eu trouxe as notícias, né, para vocês. Primeiro lugar estão os hospitais. Os hospitais estão em primeiro lugar. A área hospitalar está em primeiro lugar como o setor que mais adoece mentalmente os seus trabalhadores. Infelizmente, porque aí a gente fica doente, vai ser tratado por um profissional no hospital que já está ali sobrecarregado, que já está ali com o pezinho no burnout. E em segundo lugar, vocês, nós que trabalhamos em escolas, os profissionais da área da educação estão no ranking como segundo lugar, com os mais profissionais que se afastam por problemas de saúde mental, e o governo sabe disso. Portanto, não estou aqui para assustar ninguém, eu estou aqui simplesmente para informar, trazer esse conhecimento, para que vocês se preparem, para que se vier um fiscal do trabalho aí, vocês, vem aqui, abro a porta da minha escola para você, vamos tomar um café, eu tenho todos os procedimentos de saúde e segurança aqui redondinho, rodando, a minha escola é uma escola promotora de saúde mental, sim, eu faço esses treinamentos, eu tenho esses documentos, o meu PGR está em dia, o pessoal aqui é engajado e por aí vai. Aqui a gente tem uma cultura que cuida de quem ensina, por aí vai. Então, as multas, elas podem variar, tá? Acho que é importante, talvez vocês não tenham acesso a isso. Existe uma norma regulamentadora só de penalidades, que é a NR28, ela vai falar sobre penalidade, vários itens que somados ali podem chegar de 700 a 7 mil reais por item, dependendo da gravidade, esse número pode dobrar. Eu estou falando só de multa, tá? E tem vários itens que são auditáveis. Não é somente a NR1, tá bom, gente? Temos outras
37 NRs ao todos hoje, são 38 normas regulamentadoras. A NR1 é apenas a mãe, a norma mãe que dá as diretrizes de saúde e segurança do trabalho para que você, empregador, saiba o que você tem que fazer e para também os trabalhadores também precisam fazer a parte deles. E isso eu vou deixar claro aqui para vocês, tá bom? Então é a parte de todo mundo. O governo também faz a parte dele. Então olha só. Esses números podem chegar aí na casa dos milhões, tá, gente? As indenizações, eu mostrei ali no começo a matéria da supervisora que teve ali que pagar uma indenização porque falou que a outra tinha uma voz irritante, e isso é caracterizado como lá assédio moral. E por aí vai, gente. Assédio moral é top 1 em fator de risco psicossocial no trabalho. E você tem como prevenir, como combater, eliminar o assédio moral nas escolas, que é assim, top 1. Por onde a gente passa, o que tem de gente reclamando, se queixando de que está sendo assediado, não é brincadeira, tá? Não é brincadeira, é muita gente mesmo. E também é um fator que adoece, contribui para o adoecimento mental dos educadores, tá? Uma outra informação que eu trago aqui para vocês aí para quem tem aí, normalmente quem faz isso é departamento pessoal, pessoal ali da contabilidade, que é uma informação que pouco circula por aí, que é onde vai ali uns tributos, né? Eu trouxe essa apresentação, vai ficar para vocês, eu vou passar bem sucinto aqui por ela, que é um assunto um pouco mais profundo, mas só para você ter noção. Quanto mais atestado, e esses atestados agora por saúde mental, burnout, ansiedade, depressão, vou falar só desses 3 e outros do CIDF, se ficar comprovado que houve relação com o trabalho, ou seja, um nexo causal com o trabalho, passa a ser acidente de trabalho. Portanto, acidente de trabalho vai ter que abrir CAT é uma comunicação para o INSS, e isso reflete em tributo, em custos para a empresa. Como isso? Quanto mais afastamentos por saúde mental você tiver, maior vai ser ali o seu FAP, tudo bem? Que é o fator acidentário de prevenção, que é uma alíquota que eles fazem um cálculo sobre a folha de pagamento de vocês, tá? Então ali pode chegar a 2, 3%, dependendo da quantidade de acidentes de trabalho que você tiver aí, tá? Fora ali ações judiciais, perda de... Nossa, tem bastante prejuízo, tá? Para quem não se adequar a essa nova versão da NR1. Tá bom? E como, né? Aqui eu trouxe para vocês como fazer essa relação, né? Sabemos que agora os médicos, os profissionais da área da saúde são os que mais se afastam, e o segundo lugar estão aqui os professores com depressão, ansiedade, estresse e tudo mais, e outros profissionais vêm em sequência, mais afetado pelo burnout. Como que a gente pode trazer, né, uma cultura de prevenção na prática para a gente transformar o nosso ambiente em um ambiente seguro, não adoecedor, mas promotor de saúde mental? Então, da causa à solução aqui. Então, do lado aqui esquerdo tem aqui o problema do burnout e os seus fatores de risco. Fora tudo isso que eu falei de custo, dinheiro, né? Custo operacional, UTA, indenização, processo jurídico, rotatividade da turma e por aí vai. A gente tem que entender que o burnout, ele é o esgotamento profissional. E já sabemos que o professor é o mais afetado. Sabendo disso, a gente precisa trabalhar na prevenção. Eu trouxe aqui para vocês, só para a gente comparar, uma cultura organizacional e um contraste entre uma cultura adoecedora e uma cultura saudável. Dá uma olhadinha aqui. Então, a síndrome de burnout, eu falei para vocês que é o esgotamento profissional causado pelo estresse crônico no trabalho. É bom deixar isso claro, tá? Afetando a saúde física e mental. Os principais fatores de riscos psicossociais na escola são as condições de trabalho que, quando mal gerenciadas, contribuem para o adoecimento dos profissionais. Entre elas, assédio moral, sobrecarga de trabalho, então múltiplas turmas, jornadas excessivas, falta de reconhecimento, pressão por desempenho, convivência ali, violência entre pares e também quem está ali numa relação vertical, vários conflitos, falta de apoio, a sobrecarga, tudo isso é uma cultura de uma escola que adoece, tá? Então a escola adoecedora, ela silencia o erro. Já a escola com a cultura do cuidado, ela aprende com o erro.
A escola com a cultura do cuidado oferece suporte. A que não tem essa cultura, ela penaliza o sofrimento. Ela centraliza o poder. Já a escola cultura do cuidado estimula a participação de todos, está aberta à escuta, porque esses problemas relacionados ao burnout estão, esses fatores psicossociais na organização são relacionados a relacionamentos. E a gente tem como trabalhar isso na engenharia de segurança do trabalho, sim, tá bom? Temos sim. Soluções sugeridas. O que a gente sugere na engenharia de segurança do trabalho? Você adotar aí práticas organizacionais, um plano de ação que deve focar na raiz desses problemas que já são identificados no ambiente de trabalho. Então, para a sobrecarga, a gente pode reorganizar as horas de trabalho, a redistribuição de turma. Gente, a gente precisa falar sobre isso. Toda vez que eu sento com o diretor ou com o dono de uma escola para falar sobre isso, a postura é sempre negativa. Não dá. Calma, vamos conversar primeiro, vamos escutar primeiro. Isso é utopia. Tá, mas você tá perdendo dinheiro, tá morrendo gente, você tá sendo afetado, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos começar pequenininho, vamos começar escutando. E a gente vai implantando coisinha por coisinha aqui e você vai colhendo os frutos disso ao longo do tempo. Senão você pode simplesmente não fazer nada, ignorar e esperar uma fiscalização chegar e levar a multa, certo? Então, para o clima aí tóxico, criar comitês de escuta, de segurança psicológica. Normalmente, as escolas estruturam muito o acolhimento do aluno, muito o cuidado com o aluno, que é maravilhoso, mas pecam demais quando o cuidado é com o profissional, quando é com o professor. Como que é o espaço, como estão os espaços de trabalho aí nas escolas de vocês? Como é a sala dos professores? Normalmente, por onde a gente passa, e eu vou fazer essa inspeção, eu passo, é um clima tóxico, a sala dos professores. É o lugar onde ninguém quer ficar, inclusive. Como é destinado a área para alimentação, a área para pausa, para descanso, como você está lidando, como você está vendo isso? A NR1 vai te obrigar a olhar para essas relações agora por conta desses números que eu estou mostrando para vocês. Ou a gente faz isso agora, ou vai ser por força de multa, por força de lei, sendo que tem pessoas morrendo em sala de aula, morrendo dentro da escola, gente, tá? Então, a liderança ela vai ter um papel fundamental nisso, de inspirar, de deixar de ser assediadora, de deixar de sobrecarregar, de dividir, de levar as questões que precisam ser tratadas para quem é de direito e ser essa pessoa que vai realmente cuidar da saúde mental ali dos trabalhadores, tá? Nas escolas. Então, como que vocês vão fazer isso? O que a NR1 determina? Ela determina que a gente faça um gerenciamento de riscos ocupacionais. Por que as escolas não fizeram isso antes? Vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho, tá? Olha só. Agora, com essa nova redação, isso daqui é o texto da NR1. Eu vou deixar a NR1 como dever de casa para vocês aí. Aqui na Reinventando a Educação, a gente gosta de passar, não dever de casa, mas um prazer de casa, que é a leitura da NR1, tá bom? Para você ler ali uma leitura que você talvez precise de ajuda, por isso a gente facilitou essa leitura também num e-book NR1 na escola, que tá aí digerida essa informação com uma gentileza didática, para que vocês entendam como adaptar a NR1 nas escolas de vocês. Eu vou deixar aqui para vocês essa entrega lá no final, tá bom? Então aqui, ó, toda organização deve implementar nos seus estabelecimentos o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Gente, gentileza didática. Risco ocupacional são aqueles riscos capazes de adoecer ou acontecer algum acidente no trabalho, podendo chegar até em morte, tá? Para a gente fazer esse gerenciamento dos riscos psicossociais, a gente precisa de um documento chamado PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, tá bom? Eu vou deixar esse material aqui para vocês darem uma olhada. O material tá mega didático aí para vocês entenderem que houve uma alteração que antigamente a gente chamava de PPRA. Talvez alguns de vocês conheçam e outros não. Agora se chama PGR. O antigo PPRA a gente não utiliza mais. Já no PGR, pelo menos 2 documentos, tá? 2 documentos. Um inventário de riscos ocupacionais e um plano de ação. Pelo menos isso a escola vai ter que ter, tá bom? Agora, quais são esses riscos ocupacionais? Risco químico, físico, biológico,
risco de acidente e risco ergonômico. Então, talvez você nunca tenha escutado falar desses riscos por conta que a escola, de fato, poucos ambientes vão ter ali riscos químicos, por exemplo. Fica relacionado ali à área da limpeza, algumas que tem um laboratório, de repente pode ter ali uma exposição química para o trabalhador, né, para o professor, mas é um pouco mais restrito. Biológico, pouquíssimas escolas. Normalmente a gente encontra na área hospitalar e na área dos coletores de resíduos urbanos, né? Os ergonômicos estão muito presentes nas escolas, demais. Os físicos, talvez algum. O risco físico é calor, umidade, frio, trabalhos anormais sob pressão, a gente vai encontrar na indústria, radiações, então a gente não vai encontrar isso. Já os ergonômicos, esses sim estão na escola. Só que, parem aqui, quando a gente fala de risco ergonômico, incluíram os riscos psicossociais aqui, que é essa alteração que veio na NR1 em 2024 e obriga que as escolas façam o gerenciamento dos riscos psicossociais. Quando a gente fala de ergonomia, logo você vai identificar que a gente fala de mobiliário, né? Uma cadeira, postura inadequada, isso agora. E agora a gente vai falar desses transtornos mentais, desses fatores mentais como sobrecarga, assédio, também a baixa carga, falta de autonomia, entre outros. Eu trouxe aqui um guia com quase todas elas para vocês identificarem e depois vocês verem. E dentro do GRO a gente vai fazer isso aqui, gente. Vai identificar esses perigos, vai avaliar e vai implementar as medidas de controle. Então, o que a gente precisa implementar para combater o assédio? O canal de denúncia, treinamento para todo mundo, treinamento para a liderança, treinamento para o liderado sobre o que é assédio, como fazer a denúncia, garantir que essa denúncia seja de forma anônima, que ele não sofra retaliação. Tudo isso a gente já faz, gente, há muito tempo na área da engenharia de segurança do trabalho, nas empresas, indústrias, multinacionais. Na escola, muito novidade. Não é difícil de fazer, tá bom? Não é difícil de ser feito. Agora a gente vai ter que mudar uma cultura. E para mudar a cultura, não é da noite para o dia. A gente precisa conscientizar primeiro, que é isso que eu estou tentando fazer com vocês, mostrando números, mostrando dados, trazendo a relação com o trabalho e também trazendo as soluções e os benefícios de termos relacionamentos bons nos ambientes de trabalho, relacionamentos bons nos ambientes escolares, porque isso vai refletir no aluno. Isso reflete no aluno, isso reflete na família, isso impacta no negócio de vocês. Então, fazer gestão de segurança e saúde no trabalho, como pede a NR1, é uma mega oportunidade para quem faz. Quem faz, assim, de novo, né? Quem faz os investimentos na área da saúde e segurança do trabalho tem um retorno de pelo menos a cada R$1 investido, volta 4. Entende? A cada R$1 investido em saúde e segurança do trabalho, o retorno é 4. Entende? E se tratando de saúde mental, pode chegar até 6, dependendo do espaçamento ao longo dos anos. Então, assim, é uma mega oportunidade para você reduzir os seus custos operacionais, ser uma escola promotora de saúde mental e, claro, vai se destacar, vai se reverberar no mercado para que vocês tenham longevidade nos negócios de vocês, obviamente, né? Fazendo essa gestão. Eu trouxe aqui para vocês, gente, alguns documentos obrigatórios que as escolas precisam ter, tá bom? Isso quem diz não sou eu, Lailson, engenheiro de segurança do trabalho, não. Eu sou professor disso, eu trabalho com isso. Eu ensino técnicos em segurança do trabalho a fazerem a gestão disso, já há muitos anos já. Os documentos obrigatórios para as instituições educacionais, aqui tá, só para vocês terem uma noção, PGR, então, acabei de falar para vocês. Ordens de serviço, o que é ordem de serviço, Lailson? O profissional, quando ele chega na escola, ele precisa, lá na NR1, está dizendo assim, ele precisa ser informado de quais riscos eles estão expostos no ambiente de trabalho. Vocês informam isso? Não. Essa é uma pergunta que o fiscal vai fazer. Pode fazer para você. Então, quais são os riscos? Risco ergonômico. Aqui tem um risco de uma má postura, portanto, você deve fazer pausas, porque o trabalhador também tem a parte dele, precisa fazer a parte dele, que é para além de participar de treinamento.
tá? Também identificar risco é função, é obrigação do trabalhador colaborar com a saúde e segurança do trabalho dele, dentro da escola. Ele precisa colaborar também. Então, é uma via de mão dupla, a gente se ajuda, todo mundo se ajuda, porque no final do dia, somos todos aqui humanos, todos somos trabalhadores, né? Tanto os donos, tanto os diretores, enfim, a parte da liderança, estamos todos com o objetivo comum de oferecer um melhor serviço ali para os alunos, para as famílias, e por que não fazer isso com bem-estar, com segurança, tendo em vista esses números que estão por aí. E esses documentos são documentos que ajudam a gente a fazer essa gestão, tá? Por isso que eles são cobrados pelo Ministério do Trabalho. Certificado do treinamento, então, a Luciana falou, gente, vocês vão receber um certificado depois do treinamento, isso. Pegar esse certificado, guardar no prontuário de cada funcionário lá no RH de vocês ali. Vocês precisam ter uma pastinha física ou digital para você comprovar em uma possível ação judicial que sim, o trabalhador ele foi treinado, ele foi orientado, ele passou por diversos treinamentos, ele participou, né, de reuniões, enfim, tudo com ata registrada, porque se entrar com uma ação jurídica, né, judicial, o juiz vai pedir as provas e você precisa ter prova, você precisa ter evidência, e todos esses documentos são evidências de que você está fazendo gerenciamento dos riscos ocupacionais. Registro das capacitações, procedimento e resposta à emergência. Se houver um incêndio aí na escola de vocês, como que vocês vão fazer? Isso também é NR1, tá bom? Então, as pessoas estão olhando a NR1 porque não estão lendo a NR1 só com, precisa ter ações de saúde mental, isso, aquilo, mas também precisa ter ações de atendimento à urgência e emergência. Emergência tanto de primeiros socorros, como a lei Lucas traz pra gente, mas também para emergências psicológicas, os primeiros socorros psicológicos. Luciana, eu tô desorganizado na escola, eu tô aqui com uma crise de ansiedade, eu tô ansioso e eu tô começando a me bater, a colocar em risco a saúde, a integridade de outras pessoas, de outros profissionais. Como que a escola lida com essa emergência? Então precisa ter um plano de atendimento à emergência, isso tá lá na NR1, tá bom? Registro das análises de acidentes e doenças. Então, tá, o profissional ele foi afastado por um acidente de trabalho. Precisa ter uma investigação sobre isso, precisa estar arquivado. O fiscal vai pedir. Canal de denúncia para as escolas que tem CIPA. Isso é obrigatório, tá? Obrigatório. Para as escolas que precisarem ter CIPA, precisa ter um canal de denúncia, justamente para filtrar todos os tipos de violência. Também está na NR1. Normas e procedimentos internos. Quais são as normas e procedimentos que vocês têm? Regras contra assédio, discriminação, violência, condutas de respeito, a diversidade, a cultura de paz, os relatórios de inspeção de segurança. Alguém já fez um relatório de inspeção? Risco de inspeção, saindo aí, mapeando quais são os riscos de acidente que pode acontecer na escola, tanto para as crianças, quanto para também os seus trabalhadores, tá? Então, isso tudo você também pode comunicar, deixar tudo registrado, anotado digitalmente ou de maneira física, num papel assinado devidamente por um profissional capacitado para isso, tá? Olha só. Bora lá. Então, voltando aqui nos riscos psicossociais no trabalho, é bom deixar isso aqui bem claro para vocês, tá, gente? Ó, tem muita gente que me pergunta, tá, mas o trabalhador ele já vem com problemas da casa dele. Tá, então vou esclarecer isso para você. Os riscos psicossociais no trabalho referem-se a fatores relacionados à organização, gestão e ambiente de trabalho que podem afetar negativamente a saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores. Isso aqui é a definição do Ministério do Trabalho, tá? Esses riscos podem levar a problemas como estresse, ansiedade, depressão e transtornos mentais. Pode acontecer da pessoa vir estressada de casa? Pode. Ansiosa? Pode. Depressão? Pode, claro que pode. Só que o governo quer saber o que você está fazendo para gerenciar o que pode gerar estresse, ansiedade, depressão e outros transtornos dentro da sua organização do trabalho. Aí dentro do seu processo de trabalho, o que pode gerar ansiedade? O que pode, tá? E a gente classifica isso. Vou mostrar aqui para vocês bem bonitinho, ó.
Aqui está a listagem exemplificativa dos fatores, desses fatores, tá bom? Esse daqui é uma cartilha que o governo, isso aqui é o domínio público, tá? Vocês podem entrar no Google, vocês vão encontrar lá. O governo trouxe isso aqui para esclarecer muitas dúvidas para os empresários, para os trabalhadores, sobre o que é isso. Então dá uma olhada aqui, esses daqui são os fatores, assédio, já falei, tem o guiazinho mostrando e tudo isso você vai ter que gerenciar. Não significa, gente, o gerenciamento é o seguinte, pode ter assédio. Esse assédio ele pode ser leve, moderado ou crítico, leve, médio ou alto dentro da sua organização. Como você gerencia isso? Entende? Como você faz esse gerenciamento? É isso que o governo vai querer saber. E aqui está mais ou menos uma explicação aqui para vocês, né? Então, de identificação, de inventário, tá? Então aqui é o meu inventário dos riscos. Eu fui aí na escola de vocês e identifiquei que tem uma sobrecarga de trabalho. Por quê? Porque os professores têm várias turmas, tem falta de planejamento coletivo. Eu vou coletando aí com vocês. A gente vai ter segurança psicológica para falar sobre isso nesse momento de levantamento desses riscos, tá? E aqui é importante de ser bem claro, ó, acontece isso, não tenho gente o suficiente, a gente vai identificar quais são os problemas, é por isso que chama inventário, tá? Falta de autonomia, então as decisões são centralizadas somente na direção, sem a participação da equipe. Querendo ou não, gente, isso adoece, é adoecedor. Ambiguidade de função, profissionais acumulando papel, ninguém sabe o que faz o quê, qual que é o meu papel como professor, eu tenho que nadar, eu tenho que correr, eu tenho que voar, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Isso tá claro? Qual que é a descrição da atividade do profissional? A gente começa a rever a descrição de trabalho, a ir dividindo, a trazer as soluções, a IA tá aí para desburocratizar muita coisa, ajudar com as burocracias, que a gente sabe que a escola tem bastante ainda, né? Falta de reconhecimento, então são todos os fatores, e aqui o exemplo para vocês entenderem, tá? Vou deixar esse material aqui devido ao tempo. Esse é um curso, gente, de muitas horas, tá? Pra gente poder entender de fato o por dentro da escola, o que acontece, né? Então, olha aqui, pressão por desempenho, conflitos interpessoais, ali o clima hostil entre os colegas ou com a gestão. Esses conflitos interpessoais, quando eu vou às escolas, eu já percebo logo de cara, parece que tem um cheiro, um clima, as pessoas quando vê, é um engenheiro, o fiscal, não sei o que, as pessoas já ficam ali, rígida. Por outro lado, eu sei quando tem uma segurança psicológica, quando já recebe, oi, como é que tá, tudo bem? Vem ver meu trabalho aqui é lindo, o trabalho é maravilhoso, já dá para você notar pelo clima, claro que isso a gente vai anotando dentro de um documento que a gente faz, tá? Assédio moral, violência escolar, falta de apoio da organização, tudo isso aqui para a realidade de vocês. Depois vocês vejam, façam Ctrl+C e Ctrl+V, faz um check aí na escola de vocês para ver se está acontecendo isso, tá bom? Aqui para a gente identificar os riscos psicossociais na NR1. Como que a gente pode fazer isso? Através de um checklist, através de uma reunião, através de uma análise ergonômica preliminar que pode um profissional ergonomista ou um engenheiro de segurança do trabalho na sua escola e fazer esse levantamento com um checklist padronizado. Pode ser um questionário, que é uma ferramenta que eu vou deixar aqui para vocês também já, ó, uma boa entrega para vocês, para quando vocês forem fazer esse trabalho que vocês vão precisar fazer, é vocês fazerem isso com instrumentos validados por psicólogos, tá? Instrumentos validados cientificamente. Então, o ProArt, eu indico bastante esse para as escolas, que é o COPSOC, tá? Que é uma ferramenta, que é um checklist, é um questionário que ele traz perguntas relacionadas ao trabalho que a gente vai conseguir identificar se tem burnout, se tem sobrecarga, se há assédio moral, tudo isso dentro de um checklist. Muito parecido com o GPTW, né? O Great Place to Work. Meu inglês tá bom aí, gente? Tá aprovado meu inglês? Beleza? Pesquisa de clima, elas complementam essa fonte. É maravilhoso para as empresas que já têm uma pesquisa de clima validada, porque dali também saem dados muito valiosos que vão ser apontados para que você complemente essa que você precisa fazer com base científica. Então, é uma excelente ferramenta a pesquisa de clima. Questionários de demissão, quando o funcionário é demitido também, você consegue identificar várias coisas ali, desde que haja ética e você queira de fato saber o problema ali, depois você faça uma investigação desses dados.
dados com afastamentos por saúde mental, você consegue fazer essa gestão de diversas formas. Mas a mais comum e encontrada, tem empresas já vendendo isso aí no mercado, são esses questionários, mas precisa haver um trabalhador, alguém responsável para interpretar e te ajudar com esses dados, tá bom? Isso é mega importante, tá? Relação entre NR1 e CIPA, Lei Lucas, a prevenção integrada de riscos emocionais e psicossociais. Olha só, lá na NR1 está escrito que a CIPA, né, em 2022, deixa eu pegar um pouquinho de água aqui, em 2022, ela foi alterada, incluiu uma letrinha A no final, que é de CIPA, é Comissão Interna, então grupo de trabalhadores e representantes do empregado interno de prevenção de acidentes e assédio. Olha só isso. Desde 2022 há um movimento crescente com as preocupações relacionadas à saúde mental, incluíram assédio. Então tá aí, ó. Então a sua escola, a sua empresa tem aí condutas, regras escritas, assinadas pelos funcionários, né, para que eles tenham também a noção de que eles precisam também fazer a parte dele para o combate à violência no âmbito do trabalho, assédio moral, assédio sexual, discriminação, racismo, xenofobia, tudo isso, todas essas relações que adoecem no trabalho. Então, isso também está lá na NR1. Eu vou deixar aqui para vocês também, como um prazer de casa, dar uma lidinha para que vocês possam interpretar e fazer essa gestão da melhor maneira possível. E também tem uma lei que eu deixo de prazer de causa para vocês lerem. É uma lei da proteção ao trabalho para a mulher, tá bom? Uma lei muito linda, maravilhosa, Lei 14.457 de 2022, e lá vocês vão ver que tem a parte da CIPA, tá? Aqui nessa prevenção do assédio. Essa lei, ela complementa ali, ela é citada na NR1, tá bom? A NR1, gente, ela manda para outras diversas normas, tá? Além de normas, leis externas, regimentos externos, até internacionais, dependendo do entendimento jurídico, tá? Aqui eu deixei para vocês, é só um exemplo, tá, gente? Para vocês terem isso, implementar na rotina uma vez por mês. Deixa eu dar uma olhada como tá a estrutura física da minha escola e documentar. Documentar, é importante você documentar isso, ter isso documentado. Como assim, Lailson? A estrutura física, o ambiente físico, faz parte do meio ambiente do trabalho, ele também pode ser adoecedor e causador de doenças, acidentes e doenças no trabalho. Então, fazer uma inspeção, você mesmo pode fazer com um guiazinho aqui, ó, fazendo, vou dar uma olhada como é que tá no parque, e observando, e a partir dessas observações você ir agindo e corrigindo, tá? Dentro dessas observações, você também ali, como quem não quer nada, pode olhar como estão, sentir como estão os relacionamentos. Se tem gente ali precisando de ajuda, se tem gente sendo, sabe, ríspida, porque ali são os sinais, né? Se há ali alguma conversa atravessada, uma resposta atravessada, que ali você vai conseguir entender no setor o que está acontecendo. Deixo para vocês aqui também, para quem já está fazendo, eu dou parabéns, uma lei que ela marca o dia 10 de outubro como Dia Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho nas Escolas. É maravilhosa essa lei para as escolas que participam e já conhecem. Eu deixo aí ela para que vocês também leiam, porque quando você pega essa lei e implementa, porque o objetivo aqui é passar para os alunos também, é ter uma semana de conscientização, porque afinal de contas, como diz a BNCC, como diz vários, a gente educa também para o trabalho, não é isso? Nós formamos pessoas também para o mundo do trabalho. E esse mundo do trabalho, eu estou mostrando para vocês que ele está extremamente perigoso, extremamente adoecedor. Como que o jovem chega no ambiente de trabalho? Então, como que seus alunos vão chegar daqui a 10 anos nesse mundo do trabalho? Acho que no JEC, no nosso encontro anterior, eu trouxe um exemplo de um estagiário de 17 anos que no escritório de advocacia famoso em São Paulo, Faria Lima e tudo mais, ele se jogou da janela do 7º andar, numa crise de ansiedade por conta de pressão e tudo mais. Ele amorteceu a queda, ele conseguiu sobreviver e ali na entrevista ele falou que ele teve uma crise de ansiedade devido a muita pressão, com 17 anos de idade, gente. Olha só. Então, pra gente
mostrar para eles que há um caminho. Trago aqui também a relação da Lei Lucas e da menina que foi um marco, né, da garota Alice Brasil, do Colégio Particular 7, lá no Piauí, não sei se tem alguém aqui de Teresina, que a menina de 4 anos morreu, a penteadeira caiu na cabeça dela. Ah, Laílson, mas que isso tem com a NR1, não é, Lei Lucas? Tem com a NR1 por quê? E com esses fatores psicossociais, porque os traumas que ficaram para os educadores, perdão, minha voz está travando um pouquinho, só deixar aqui, só um minutinho. Os traumas que ficaram para os profissionais envolvidos, professores, os cuidadores que estavam ali, que realizaram os primeiros socorros e levaram a menina para o hospital, enfim, são irreversíveis. E trauma no ambiente de trabalho é considerado um risco psicossocial, tá bom? Só para a gente ter essa noção. Então, eu deixo aqui para vocês a Lei Lucas. Eu sei que vocês já fazem, mas eu gostaria que vocês entendessem por que eu trouxe aqui, justamente fazendo o link com a NR1, com a saúde mental, porque fica ali um trauma. Então, se acontece algum acidente com uma criança, qual que é o plano de atendimento à emergência? Eu vou ter suporte para isso? Qual é a equipe que está designada, treinada para fazer esse atendimento da melhor maneira possível? E aqui eu deixo para vocês o porquê que você deve fazer. Deixo exemplos aqui também de kit de primeiros socorros para as escolas. Não se preocupe, esse material de vocês. Esse kit é um material que quando eu vou dar os treinamentos nas escolas, eu recomendo que as escolas tenham ali, tá? Bonitinho. Tem aqui uma lista. Isso aqui não tá na lei, tipo, na lei tá falando... Não, ela recomenda que você tenha um kit, e aqui é um kit recomendado por um engenheiro de segurança do trabalho que também é bombeiro, tá? A gente está encaminhando para o fechamento dessa minha primeira parte, mas aqui eu quero destacar algo que é muito importante para vocês, que é a relação de NR1, item 1.4.4. Todo trabalhador, falei isso para vocês no começo, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre os riscos ocupacionais, os meios para prevenir e controlar tais riscos, as medidas adotadas pela organização, os procedimentos a serem adotados em situação de emergência, como a situação da Lei Lucas, os procedimentos a serem adotados em conformidade com os subitens, né? Essas informações, elas podem ser dadas, pessoal, durante os treinamentos ou por meios de diálogos, reuniões, desde que vocês documentem isso. Lista de presença, um texto, uma ata, vai lá para o prontuário, tudo bem? Os treinamentos podem ser realizados de forma EAD, plataforma digital, bonitinha. Precisa ter, aí é um item um pouco mais para frente, item 1.7, precisa ter aqui, né? Uma universidade corporativa que pode ser de vocês, como você tem aqui no Livre, precisa ter um plano pedagógico validando toda aquela informação. Isso está também na NR1, então você pode ministrar esse treinamento. Acabou de chegar um funcionário novo. Quais são os treinamentos relacionados à segurança e saúde no trabalho, à saúde mental que ele precisa ter? Pode fazer via plataforma, em horário de trabalho, bonitinho ali, imprime o certificado, arquiva. Tudo isso faz parte do gerenciamento dos riscos ocupacionais, que é de que fala a NR1, tá bom? As políticas internas de prevenção e canais de escutas, tudo isso vocês podem deixar arquivados ali em pastinhas dentro do seu, pode ser na intranet, ou pode ser aí no seu gerenciamento mesmo, aí no seu Microsoft, no seu computador. Deixa aí disponível para fiscalização do trabalho. Isso é muito importante, tá, pessoal? Disponível para a fiscalização do trabalho. Porque quando ele bater palma e chegar aí, o que você vai mostrar para ele? Abre uma pastinha, pega ali um café, vem aqui, deixa eu mostrar o processo. Todos os treinamentos estão aqui, os nossos programas, o programa de gerenciamento de risco ocupacional está aqui, o programa de saúde e bem-estar, o PCMSO, tudo isso está tudo aqui, ó, as nossas políticas, o nosso manual, as nossas ferramentas que utilizamos aqui para dar acesso ao trabalhador. Deixei aqui alguns exemplos para vocês de como que isso é estruturado, também para vocês darem uma olhadinha depois, tá? Não vou falar uma por uma, mas vocês podem criar as políticas de vocês. São normas internas de regras de conduta. Eu coloquei uma para cada risco aqui psicossocial, para vocês terem isso. Além da política, também os treinamentos, né, que eles vão pedir.
deixei aí para vocês, os programas, POP também, que é o procedimento operacional padrão. Isso aqui são ferramentas de qualidade, né? Empresas que têm a gestão da qualidade, ISO 9001 gosta muito de deixar isso aqui bonitinho. E para que você tenha aí um compliance, a segurança jurídica para você proteger a sua escola e cuidar de quem ensina. Isso é muito importante para vocês, tá bom? Importantíssimo. Se você sofrer alguma auditoria, alguma fiscalização do trabalho, você vai ter tudo ali. A poucos cliques vai mostrar, não vai deixar para mostrar depois, ou se não tiver, aí ferrou, porque eles dão um termo de ajuste de conduta, que é o que a gente chama de TAC, para você se ajustar e depois correr atrás. Aí vocês vão correr atrás de uma assessoria de saúde e segurança do trabalho. Quando é corrida assim é muito mais caro e você não vai ter o tempo suficiente, você pode ali, corre o risco de dobrar a sua multa se você não entregar o que eles estão pedindo no prazo, tá bom? E agora que a gente entendeu o porquê, toda essa parte legal, né, Luciana? De tudo isso, dessas siglas, dessa parte da engenharia de segurança do trabalho, toda essa parte de prevenção, a gente vai compreender agora como o cérebro e as emoções, elas participam desse processo de cuidado, porque tudo isso que eu disse para vocês, embora seja uma parte muito técnica e legal, ela faz parte desse processo de cultura do cuidado. Tudo bem? E com vocês, senhoras e senhores, agora eu vou chamar minha linda esposa maravilhosa, Irene Reis, para continuar esse bate-papo com vocês. Vou ficar um pouquinho aqui e daqui a pouco eu volto respondendo todas as perguntas de vocês. Bora lá, gente. Eu fico imaginando como é que vocês estão se sentindo aí com esse tanto de informações que o Lailson compartilhou com vocês, né? Porque eu, quando comecei a aprender sobre isso, eu fiquei com a cabeça desse tamanho. Eu falei, meu Deus do céu, por onde começar? A gente não tem a pretensão de esgotar o tema nesse encontro. Então, por isso que a gente deixou também os nossos contatos para vocês, porque aí a gente pode estender essa conversa, personalizar essa conversa, cuidar de cada um de vocês de uma maneira mais individualizada e entender o que vocês já fazem, o que falta por fazer. Então, bora entender como é que o nosso cérebro funciona, como é que as emoções participam desse processo. Eu vou falar agora com vocês a partir da perspectiva também da neurociência. O Lailson trouxe tudo da NR1, mostrando, no resumo, por que a gente precisa cuidar da saúde mental dos nossos educadores, dos nossos colaboradores, na perspectiva da lei. Agora, vamos lembrar que a lei também ajuda, é uma oportunidade para a gente garantir aquilo que é o core do nosso negócio, quando de escola privada se trata, que é a aprendizagem. Como é que a gente garante a aprendizagem? Normalmente a gente fala de aprendizagem e a gente pensa em metodologias de ensino. A gente pensa em metodologias em materiais para o aluno. Acontece que a melhor metodologia, acontece que a melhor ferramenta, o melhor aplicativo operado por um professor que está mentalmente afetado é um investimento que vai por terra. Então a gente precisa cuidar das emoções de quem ensina prioritariamente. Então, de tudo que a gente falar aqui, de tudo que o Lailson falou, se ficar essa mensagem para vocês, a gente já ganhou pra caramba esse encontro, já tá ótimo isso aí, né? Então a gente vai pensar aqui, ó, na neurociência, emoções e cultura do cuidado, a nova liderança na prevenção do burnout docente. Eu começo com algumas perguntas para a gente despertar. A primeira pergunta que eu faço é: quantos educadores há na sua escola? Escreva aí no seu caderninho, escreva no chat pra gente. Quantos educadores você tem aí na sua escola? De onde é a sua escola? Ah, eu sou de Tumbiara e eu tenho aqui na minha Mapleberry Tumbiara tantos educadores. Normalmente, você sabe como os seus educadores se sentem? Você já fez uma pesquisa de clima? Você já colheu narrativas aí? Você já tem essa informação de como os seus educadores se sentem? Na sua escola, quem é o cliente? Quem é o seu cliente? A gente pensa comumente que o cliente sempre tem razão, não é mesmo? Quem que é o cliente que sempre tem razão aí na sua escola? Esse cliente está sendo ouvido normalmente? O que a gente tem de dados a respeito desse que você entende que é o seu cliente? Pensando aqui na primeira pergunta, quantos educadores há na sua escola? Vocês devem estar colocando aí no chat. E aí eu queria trazer para vocês a contribuição desse meu livrinho aqui, ó, que é Como Ser um Educador, Inventando Educação de A a Z.
Nesse livro aqui eu tento explicar para as pessoas que educador não é só o professor, não é só a pessoa que está em sala de aula. Todas as pessoas que fazem parte do processo educativo, todas as pessoas, desde aquele profissional lá da van até o profissional da portaria, passando pelo profissional que está na limpeza, que está na cozinha da escola, está na escola, é um educador. E tudo o que acontece na escola, sejam questões, em princípio, jurídicas, administrativas, são também questões pedagógicas e a gente precisa falar disso com urgência. A gente precisa adotar, dentro da nossa sistemática de trabalho, o pensamento complexo. Um dos maiores pensadores do século é o professor Edgar Morin. Edgar Morin é o criador deste conceito pensamento complexo. Eu tenho a honra de ser uma das tradutoras do Edgar Morin. Traduzi o livro dele que se chama Reinventar a Educação, Abrir Caminhos para a Metamorfose da Humanidade, que deu origem à nossa consultoria Reinventando a Educação. Gente, pensamento complexo é a gente começar a interligar conhecimentos que estão dispersos. Dentro da escola, traduzindo, isso significa que numa reunião, numa reunião pedagógica, a gente precisa ter como prática chamar o educador da portaria, chamar o educador da cozinha, chamar o educador da limpeza para conversar na mesma reunião com os professores também. Porque estes profissionais pouco escutados podem ter informações muito privilegiadas. Alguém de vocês aí já teve essa experiência e pode dizer se eu tenho razão ou não, se realmente conseguiram colher informações boas desses profissionais? Nesses meus mais de 20 anos de sala de aula e gestão, eu digo para vocês que a minha experiência é muito positiva ouvindo esses profissionais. Eles percebem quais são as famílias que realmente participam, quais são os alunos que estão chegando atrasado e por que motivo, como que chegam, se chegam sendo jogados na escola ou se despedindo com amorosidade, e são informações que mudam o cotidiano da nossa escola. Entender como os nossos educadores, ou seja, como todos os profissionais da nossa escola se sentem, é um passo muito importante que vai ajudar a gente a nortear ou sulear, como diz o professor Edgar Morin, a sulear o nosso trabalho. Começar o nosso trabalho das camadas mais profundas e ir emergindo essas camadas. E entendendo que o cliente não tem sempre razão, e que o nosso cliente na escola não é pai e mãe, é o aluno, e que o aluno precisa ser escutado, e a experiência desse aluno, a experiência de estar na escola, precisa ser uma experiência positiva, porque cada vez mais essas crianças ficam cada vez mais tempo na nossa escola. E aí a gente precisa que as pessoas que estão na nossa escola estejam mentalmente saudáveis para cuidar dessas crianças e que as relações dentro da nossa escola também sejam positivas, né? O que a gente já sabe aqui para esse encontro? A Maple já fez uma pesquisa com vocês e já sabe, já entregou para vocês esses resultados e já entendeu, fez perguntas, várias perguntas a partir do modelo da escala Likert, de 1 a 5, discordo completamente, concordo completamente e tal, e chegou a uma conclusão que me parece bem importante aqui e é um pouco assustadora. 40% das pessoas relatam que a escola precisa oferecer mais suporte. Falta suporte para as pessoas na escola. Falta esse suporte. Se falta esse suporte, a gente está falando de risco psicossocial, mapeado pela NR1. Então, das muitas perguntas que foram feitas, isso aqui é um dado que a gente sabe. A escola está falhando, em geral, no quesito suporte aos seus professores. E há uma outra coisa que a gente pode fazer melhor, o relacionamento com a liderança. Veja que há uma queixa sobre os salários, mas mesmo que a gente melhore os salários, a próxima queixa é a queixa com relação ao relacionamento com a liderança. Isso a gente já sabe. Esse número que está aqui, gente, é bastante alto e a gente precisa olhar para ele, porque ele é um risco psicossocial e tá lá na NR1 bem estabelecido. A gente precisa mapear quais são os riscos psicossociais. Já apareceu. Relacionamento com a liderança é um ponto frágil, é um ponto de vulnerabilidade que a gente pode e deve melhorar para que a gente tenha um ambiente educador
de fato. Agora, não achem que isso é culpa sua. A gente não está trabalhando aqui no paradigma da culpabilidade. A gente está trabalhando aqui no paradigma de conhecer a realidade e perceber o que a gente pode fazer a partir do conhecimento desse dado. Vejam que no mundo inteiro, mais de 7 milhões de pessoas pediram demissão em 2023. No mundo inteiro não, mentira. No Brasil, mais de 7 milhões de pessoas pediram demissão em 2023. Esse é um dado do Ministério do Trabalho do Brasil. São dados até abril de 2023 até abril de 2024. Mais de 7 milhões mais de 7 milhões de trabalhadores pediram demissão e a causa foram os relacionamentos. Então, a gente precisa olhar para isso. A Maple Bear, a escola, a rede Maple Bear e a escola de maneira geral, não é uma célula isolada do resto da sociedade. A gente está imerso na sociedade. Então, o que esses dados de saúde mental estão revelando para a gente é a gente precisa cuidar da saúde mental das pessoas e esse cuidado começa também investindo em como a gente está se tratando, com que gentileza a gente se cuida e a gente se trata no dia a dia do nosso relacionamento. Pensando que a maior parte do tempo que a gente está acordado, a gente está trabalhando, o trabalho, é ingênuo pensar que a gente pode sofrer no trabalho. É muito ingênuo pensar que tudo bem o trabalho não ser tão satisfatório assim. Eu dou conta. É ingênuo a gente pensar nisso e é por isso que a gente está adoecendo. Nesse meu livro eu crio o termo humano praticante. O IBGE vai de casa em casa perguntando para as pessoas a respeito da religião delas. E eu sempre fiquei muito curiosa a respeito disso, porque algumas pessoas dizem, eu sou católico, mas eu sou um católico não praticante. Eu disse, como é que é isso de católico não praticante? O que será que isso significa exatamente? Então eu fui investigar e percebi que católico não praticante é aquela pessoa que, tendo sido batizada na igreja católica, não tem uma paróquia, não tem um padre, não vai à missa. Ela foi batizada de criança, mas ela não pratica, de fato, os ritos religiosos. E aí, com base nisso, eu criei esse termo humano praticante e humano não praticante. Tem gente que tem do cara e corpo de gente não é. E gente não é porque não pratica uma coisa que é próprio de gente, que é o cuidado, é a gentileza, é o cuidar da relação e é o cuidar do outro. E aí, de novo, a gente não pode se sentir culpado por isso, porque a gente não aprendeu como é que faz isso. E essa nova gestão, a gestão que a gente está formando aqui na Rede Maple Bear, é uma gestão que se pretende comprometida com o cuidado das pessoas, em ser humanos praticantes e praticar gentileza e cuidado, entendendo que é assim que a gente de verdade reinventa a educação. Reinventar a educação na perspectiva do maior pensador do século, Edgar Morin, o pai da complexidade. Reinventar a educação na perspectiva dele significa viver, compreender e conhecer a humanidade e o humano com a finalidade de tornar possível aprender a viver neste nosso tempo tão diferente de outros tantos tempos. Aquilo que a gente teve como filho não serve mais hoje para a gente implementar como mãe, como pai, porque a gente está numa sociedade permeada por tecnologia, numa sociedade do cansaço, como diz o filósofo Byung-Chul Han, numa sociedade que se vangloria desse cansaço e que não sabe parar, descansar, desacelerar e cuidar do que precisa ser cuidado prioritariamente. Então, estes são os nossos reais desafios. Aprender sobre o cuidado no dia a dia. O que nós aprenderemos aqui, esperamos, né, que aprendamos aqui juntos? Como é que funciona o nosso cérebro sob pressão? A liderança amorosa como antídoto do burnout e a cultura do cuidado na liderança Maple Bear e algumas práticas para tornar isso possível.
Então, vamos fazer esse check-in aqui, ó. Como é que vocês estão exatamente agora? Escreva aí no chat para mim. Como é que vocês estão depois de toda a informação que o Lailson já compartilhou com vocês? Qual é o sentimento de vocês numa sexta-feira, num fechamento de Liu, depois de uma imersão imensa? Amores, escrevam aí com o coraçãozinho aberto pra tia. Como é que vocês estão se sentindo agora? Conta pra tia como é que vocês estão se sentindo aí no chat. E aí, eu quero que você perceba que às vezes a única coisa que a gente tem é cansaço. E que quando a gente tem muito cansaço, a gente começa a ficar reativo, dando patada até na sombra. Vocês já ficaram assim? Às vezes a gente fica, vamos combinar, né? E aí, ó, basta a gente parar um pouquinho, reconhecer que a gente precisa de descanso. Reconhecer que nem tudo é sobre matar um leão por dia. Que nem todas as pessoas são serpentes do mal que vão dar o bote. É só a gente aprender a reconhecer que a gente precisa de tempos de pausa, de tempos de descanso. Então eu vou pedir para você fazer agora essa pausa, depois de todo esse conteúdaço que você teve aí com o Lailson, ó, põe os seus 2 pezinhos aí no chão, estende aqui o seu braço, ó, lá no alto, dá uma espreguiçadona assim, ó, para ver se todo esse conteúdo que ele compartilhou vai descendo pelo seu corpo e se espalhando, né? Fica tudo acumulado aí na sua cabeça, congestionando as suas ideias, para você não me odiar nos próximos minutos, pelo amor de Deus que eu não quero isso pra gente. Traz assim, ó, suas 2 mãos aqui em cima das suas coxas e respira profundamente, lá do baixo abdômen até a parte mais alta do seu peito. Respira. Já reparou que quando a gente tá muito ansioso, a nossa respiração tá assim, ó, curta e alta. Já reparou nisso? Então respira aqui, ó. Permita-se respirar bem profundamente, sentindo a respiração sair da parte mais baixa do seu abdômen, ó, até a parte mais alta do seu peito e solta. E aí, eu tô vendo a Regina com a mãozinha aqui bem no ombro. Isso, Regina, eu ia pedir pra tu fazer isso aí mesmo, amor. Eu vou pedir, ó, pra você olhar no melhor estilo Anitta, olha por cima do seu ombro direito, com os olhos bem abertos. Olha por cima do seu ombro direito olha por cima do seu ombro direito e com a sua mão direita, aperta aqui, ó, a parte esquerda do seu ombro, do seu pescoço, aqui bem onde estão todos os conteúdos que você aprendeu a semana inteira, todos os prazos que você já sabe que vai ter que cumprir, a legislação toda que Lailson acabou de compartilhar com você, tá tudo pesando bem aqui, não tá, Regina? Aperta, amor, aperta forte, Regina, aperta, amor, aperta bem forte aí que vai passar. Ainda com os olhos abertos, gira o seu pescoço para o lado esquerdo, com a sua mão esquerda, toca o lado direito do seu pescoço e vai apertando aí, ó, todos os compromissos, todas as coisas que você percebeu que ainda estão falhas e que você pode melhorar, todas as tensões, todo o estresse. Pega a sua mão direita, traz aqui, ó, também, ó, e agora faz assim, ó, aperta junto, Regina, você vai ver que delícia, amor. Thaís, tá maravilhosa, Thaís, tô aqui te olhando. Aperta, ó, vai apertando aqui, ó, e vai respirando e faz um carinho aqui nos seus braços, ó, porque a gente pode produzir ocitocina, a molécula do amor. A gente pode se dar muito amor e isso vai baixando o nosso cortisol, vai dando uma sensação de bem-estar e a gente vai percebendo que nem tudo é um leão que eu preciso matar, nem tudo é uma serpente que tá aí preparada para dar o bote. Respira profundamente. Olha de novo para o seu lado direito, para o seu lado esquerdo. Tem algum predador por aí, gente? Tem algum predador? Você tá bem? Se tiver predador, discretamente muda de lugar. Não deixa ninguém saber, mas muda de lugar, só para tu ficar bem. Vê se tem algum predador. Se não tiver nenhum predador, repita para você mesmo em voz alta assim, ó. Estou segura, estou seguro. Isso vai ajudando a desativar a sua amígdala que fica inflamada, querendo fazer um radar aí, vendo que perigos que tem no ambiente. Respira profundamente e repita, estou segura, estou seguro. E bora! Se você precisou fazer algum ajuste, você já fez. E se não, ó, já tá provando aí uma leveza, um relaxamento, já tá pronto pra gente vir com uma série de novas informações. O que muda quando você muda? Você só fez uma pausa, só deu uma respirada, e parece que as coisas já mudaram,
já ficaram um pouco mais leves, você fez um pequeno ajuste aí no corpo e parece que agora parece que você está mais preparada para dar conta desse nosso segundo momento de formação. E aí eu trago para vocês uma coisa muito importante. Dentro dessa perspectiva da cultura do cuidado, eu trago para vocês algo que me parece muito importante, coerente com a nossa rede Maple Bear, que é o protocolo canadense, da Cruz Vermelha Canadense. O protocolo da Cruz Vermelha Canadense para primeiros socorros emocionais, primeiros socorros psicológicos. Cada vez mais nós vemos colegas de trabalho se desorganizando mentalmente no meio do expediente, se desorganizando emocionalmente no meio do expediente. Cada vez mais nós temos também alunos e pais no meio de reunião de pais que se desorganizam emocionalmente, ou começam a chorar, ou começam a gritar, ou se desregulam, gente, simplesmente se desregulam. O que a gente faz com isso? Os primeiros socorros emocionais da Cruz Vermelha Canadense pedem uma estrutura em 4 passos que eu vou compartilhar aqui com vocês. A primeira coisa é se conecte com a pessoa que em algum momento mostra uma desorganização emocional. O que quer dizer se conectar? Quer dizer abraçar a pessoa? Não, porque a pessoa pode inclusive se sentir sufocada. A pessoa pode ter ali uma arma e você não sabe. Mas numa escola, sim, a gente já viu isso acontecer. Pode ter uma faca, pode ter algum outro tipo de arma, e tomara que isso nunca aconteça no cenário das nossas escolas, mas pode acontecer. Então, o se conectar com a outra pessoa é se conectar a partir da necessidade da pessoa e estar presente no espaço e dizer: oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Eu me chamo Irene e eu estou aqui à disposição para te ajudar. Estou conectada com essa pessoa e vou ouvir. O que está acontecendo com você, Listen? O que está acontecendo com você? Como eu posso te ajudar? Eu vou olhar se esse cenário está seguro para a vida dessa pessoa e para a minha vida também. Eu vou olhar se existe alguma coisa que coloca a vida dessa pessoa ou a minha vida em risco. Eu vou fazer toda essa observação primando pelo meu autocuidado. Pelo meu autocuidado. Se eu perceber que eu estou ameaçada, se eu perceber que eu não tenho ferramentas suficientes, se eu perceber que é muito para mim, eu preciso chamar ajuda. Eu chamo a ajuda de um colega. No momento em que eu estou observando um aluno que está se desregulando emocionalmente, um professor que está se desregulando emocionalmente, eu posso, me conectando com ele, ouvindo a necessidade que ele tem, também pedir que ele faça uma respiração. Também posso retirar essa pessoa do local em que ela está, levá-la para um local mais tranquilo, mais seguro e fazer com que essa pessoa observe uma outra paisagem que vai ajudá-la a se desconectar daquilo que a desregulou e se centrar mais emocionalmente até conseguir a corregulação. A gente fala bastante de autorregulação, mas é quase uma utopia falar de autorregulação. O correto mesmo é a gente falar de corregulação. A gente precisa ajudar o outro a se regular emocionalmente. Esse outro pode ser um colega de trabalho, pode ser um aluno, pode ser um pai, pode ser uma mãe. Quando a gente pratica isso, a gente entende que o cérebro tem uma maneira muito peculiar de funcionar, e a gente fala muito de cérebro em neurociência, mas é importante que a gente entenda que o cérebro está conectado com todo o nosso corpo. Aquilo que acontece no corpo acontece na mente e vice-versa, uma retroalimentação constante. A respiração consciente, isso que eu fiz aqui com vocês em poucos segundos, a respiração consciente altera todo o nosso sistema. Há uma espécie de namoro entre a nossa respiração, o nosso coração e o nosso cérebro. Quando a gente faz essa respiração consciente, a gente leva para o nosso coração a mensagem de que está tudo bem, a gente reduz os nossos batimentos cardíacos e essa redução de batimento cardíaco leva para o nosso cérebro a mensagem de que estamos calmos, estamos bem, não há nenhum leão para nos devorar, não há nenhuma serpente ameaçando a nossa sobrevivência e o nosso bem-estar.
Vejam que é uma prática simples, mas que eu sugiro como rito de gestão que vocês adotem no começo de toda a reunião, que vocês adotem no começo de reunião com os professores, no começo de reunião com os pais, no começo de reunião com os alunos. Um rito da gestão é esta respiração consciente que eu estou propondo aqui para vocês. Regina, eu estou de olho em você aqui, te perseguindo quase, mas eu vou te contar. A Regina estava tensa, toda contraturada, já está até bocejando aqui. Tá aqui, ó, disfarçando um bocejinho aqui. Pode bocejar que você tá num lugar seguro. Aqui você pode bocejar. Olha, em segundos eu levei a Regina da contratura absurda desse corpinho que tava todo estreito, a abertura do peito e até a bocejar. Segundos. Não é bruxaria, amores. Não é bruxaria. É só neurociência e percepção. Coração pra você, meu amorzinho. É isso, Regina. Regina, você percebe como isso é importante? Regina lembrou de tomar aqui uma aguinha, um cafezinho, já se percebeu melhor, já se situou. Porque Laílson deixa as pessoas num estado de nervo, né, gente? A gente fica tudo contraturado. Aí eu tenho que entrar depois com todo um processo de yoga terapia para acolher os coraçõezinhos, os corpinhos que estão tudo assim, meu Deus do céu, e agora o que que faz? É muita informação, por onde é que eu começo? Tá todo mundo assim, né? Pois é. Então a gente fica nesse estado porque precisa mesmo, o conhecimento cobra um preço, né? Mas aí a gente também precisa retomar a consciência de quem a gente é, de onde a gente está e do nosso corpo, para que a gente não fique reativo também ao próprio conhecimento e para que a gente consiga fazer todo o nosso sistema funcionar para reter as informações de que a gente precisa reter mesmo. A gente precisa lembrar que o nosso corpo é a nossa primeira e última casa. O nosso corpo é a nossa primeira e última casa. Observar como este corpo está e cuidar deste corpo a partir do cuidado com a nossa mente é algo de fundamental importância. A gente que está na educação se põe em campo como quem tem que cuidar de todo mundo, dos alunos, das famílias, dos colaboradores. A gente que está na gestão tem que cuidar de todo mundo. Às vezes a gente esquece até de fazer xixi. A gente começa a ter episódios de infecção de urina, de pedra nos rins, e diz, mas por que tá assim? Porque, amor, você não faz um xixi, você não toma uma água, você não faz uma pausa. Então a gente precisa lembrar do autocuidado. O nosso corpo, como gestores que somos, como educadores que somos, precisamos nos lembrar do autocuidado. Cuidar deste nosso corpo para que possamos cuidar de todo o corpo docente. E eu vou dar mais uma prática para você. Aí com os teus pés no chão, você já levantou, estendeu as mãos, você já pôs as suas duas mãos aqui na sua coxa. Eu vou pedir para que você agora que já entendeu que está num lugar seguro, eu vou pedir que gentilmente você feche os seus olhos. Afinal, você está num lugar seguro. Não é fechar o olho assim, ó, apertando o olhinho assim, não. É gentilmente feche os seus olhos, gentilmente feche os seus lábios e gentilmente observe como estão os músculos do seu rosto. Observe que às vezes a gente contrai tanto os músculos do nosso rosto que a nossa mandíbula fica tão contraída que a gente começa até a sentir dor de cabeça. Relaxe o máximo possível os músculos do seu rosto. Relaxe a sua língua dentro da sua boca. Relaxe a sua língua. Observe como está a sua língua dentro da sua boca. Observe a sua testa, se está contraída. Relaxe o máximo possível todos os músculos do seu rosto, incluindo os músculos que normalmente a gente contrai na testa. Respire profundamente, observando como está todo o seu corpo, dos pés à cabeça. Não faça nenhum ajuste agora, é só um exercício de observação de como está o seu corpo, dos pés à cabeça. Respire profundamente, prestando atenção somente na temperatura do ar que entra e na temperatura do ar que sai pelas suas narinas. Essa é a sua âncora, a temperatura do ar que entra e a temperatura do ar que sai pelas suas narinas. Respire profundamente e coloque toda a sua atenção agora na temperatura do ar que está no seu ambiente. Como está esse ambiente? É um ambiente que está muito frio? Está muito quente?
Você já tinha reparado se circula ar aí onde você está? Se não circula ar, como está você nesse ambiente? Respire profundamente. E agora, gentilmente, abra os seus olhos, gentilmente abra os seus lábios, eleve os seus ombros com a intenção de alcançar as suas orelhas enquanto você inspira e expirando, solte os seus ombros, soltando o ar pela boca. Repita isso mais 3 vezes. Eleve os ombros, inspirando com a intenção de levar os ombros às orelhas, expirando, soltando o ar, solte bem os ombros. Esse é um exercício que dura menos de 3 minutos. A gente chama de body scan. É um exercício de mindfulness que eu aconselho que vocês usem como rito de gestão. No começo de toda reunião pedagógica, no começo de todo encontro com professores, pais e alunos, no começo de uma aula, no momento em que percebam que toda aquela turma do terceiro A está super agitada, bem naquele momento, proponham uma musiquinha calma de fundo e proponham um exercício de respiração como esse e vocês vão perceber como as pessoas vão ficando mais calmas. A gente consegue modular a frequência do nosso cérebro assim. E é importante que a gente crie no nosso calendário espaços de tempo que convidem a esse descanso, mas também espaços físicos, locais apropriados para a gente ficar durante as pausas para o descanso. E eu quero que a gente saia dessa reunião com um celular na mão, fazendo fotos de como estão os espaços da nossa escola e que a gente se comprometa a revisitar, a rever e remodelar estes espaços. Os teus colaboradores em geral têm um espaço